Bom dia e boa tarde também. Eu sou Jorge Cervantes Lopes. Eu trabalho como gerente técnico no México. Eu gostaria de dar as boas-vindas representando o DSM no nosso último webinar do ano da série de porcos ou suínos. Eu espero que todo mundo esteja bem e precisamos continuar nos cuidando para que todo mundo fique bem. Dentro desse seminário, teremos a possibilidade de escolher a língua, pode ser português ou espanhol. Se vocês estão na língua errada, vocês podem entrar no link correto. Por favor, formulem as suas perguntas, que serão respondidas no final da apresentação. Muitos de vocês participaram em seminários anteriores de DCM que seguiam esse formato. E para aqueles que não, se vocês gostassem, quisessem aumentar, por exemplo, o tamanho da tela, e podem dar um clique na parte superior direita e vocês vão poder ver toda a tela. Provavelmente vocês vão querer visualizar algumas cifras e aumentando o tamanho da tela será melhor. Hoje teremos duas apresentações onde vamos revisar o painel do cenário econômico da suinocultura. O primeiro palestrante é Adolfo Fontes, que é gerente global de inteligência de negócios em DSM. Adolfo se graduou em marketing publicitário. Ele se formou, ele tem mestrado em empreendimento corporativo pela FEA. Além, também tem uma pós-graduação em inteligência de mercado da FIA Business School e o MBA pela USP e Economia Empresarial. Ele desenvolveu a sua carreira em marketing e inteligência de mercado em empresas como DSM Tortuga e Rabobank e era pesquisador sênior durante 5 anos, com foco nos agronegócios brasileiros. E sua experiência nesse tema é vasto e por isso solicitamos Adolfo para participar desse seminário, porque precisamos saber o que aconteceu esse ano, aonde estamos e que expectativas temos para o próximo ano. Adolfo, bem-vindo. Você pode começar. Obrigado, doutor Cervantes. É um prazer estar com vocês, doutor Quaron. É um prazer estar com vocês. Eu vou começar a minha apresentação e vou mencionar a perspectiva de mercado. É impossível falar de suínos sem falar de grãos. Eu vou dar informação relevante para o negócio de suínos para a América Latina. Antes de começar, eu gostaria de salientar que temos três temas importantes este ano, e isso foi uma coisa que impactou fortemente o setor. Um é o Covid, que impactou fortemente a economia pela pandemia, mas também temos a febre suína africana na China, que é um tema muito importante que nos impactou fortemente. E um terceiro ponto que seria a guerra comercial entre Estados Unidos e a China. Hoje vou me focar na parte econômica do Covid, o tipo de câmbio, como nos afeta, quais são as consequências principais, mas também vou falar sobre a febre suína africana para que tenhamos um panorama geral do que é mais importante. Então, para começar, vou mostrar a parte econômica. Gostaria de salientar aqui alguns aspectos. Eu gostaria de mostrar a parte esquerda do slide. Aqui temos o PIB na América Latina em 2019, um crescimento de 1%, mas esse ano, devido ao impacto
Na pandemia, houve uma queda de mais de 7% na região. Isso tem graves consequências no consumo de carnes e vamos analisar para frente essa parte. Agora, as boas notícias é que no ano que vem teremos uma recuperação parcial de 3% e acreditamos que uma recuperação total dos níveis de 2019 se dará em 2022. A situação é diferente em cada um dos países e isso vai depender da vacina, dos incentivos dos governos locais. Mas, como exemplo, temos uma queda de 5% do PIB do Brasil esse ano, com uma recuperação de 3%. México, um pouco mais negativo esse ano, um cálculo de queda de mais ou menos 10% e um crescimento de 3%. Além da parte do impacto econômico devido às medidas de contenção das atividades para controlar o vírus, também temos o impacto que é o resultado do aumento em termos de riscos do mercado internacional. Os investidores agora são mais cautelosos na hora de investir em países em desenvolvimento. Aqui na direita da tela temos a informação que mostra o tipo de câmbio em cada um dos países. No Brasil, tínhamos um câmbio R$ 4 por dólar no início do ano e agora temos R$ 1 que é praticamente 5,20, uma desvalorização muito forte no início da pandemia e até agora não tivemos uma recuperação significativa dos níveis de câmbio. Temos México, Colômbia e China e a situação também é desvalorização no pico da pandemia, mas sim houve uma recuperação um pouco mais significativa depois do pico da pandemia. Claro, quando falamos do mercado de carnes, mas os custos de produção que são regidos pelos commodities, temos um forte impacto no câmbio nos nossos mercados. E vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Aqui um resumo que eu gostaria de compartilhar, que mostra mais detalhadamente como os casos do Covid impactam a economia. Portanto, aqui temos, por exemplo, do lado esquerdo, o caso da China. Em laranja, estamos vendo o número de mortes por dia em cada um desses países. Por exemplo, na China, que está em laranja, na parte direita vemos os números. No mês de março, eles tinham 200 pessoas ou 200 mortes por dia. Esse é o pico da pandemia na China. E azul, temos o cálculo das atividades econômicas. Aqui podemos ver na parte esquerda o número 100. E aqui podemos ver que no início do ano, China tinha 100% da sua atividade econômica em janeiro. Eles têm o seu ano novo, um pouco depois de nós aqui, portanto, a atividade econômica é mais forte no final de janeiro, como podemos ver aqui. Mas à medida que surgem mais casos de Covid em laranja, a economia caiu praticamente para 20% da sua capacidade. É uma forma interessante ver o impacto da pandemia na atividade econômica, mas à medida que China controlou rapidamente os casos, a atividade econômica se recuperou rapidamente, que é a linha azul. E podemos ver os dados atualizados até o dia de ontem. A atividade econômica não está tão forte como antes da pandemia, mas ela está estabilizada porque não há novos casos significativos na China. A situação europeia é um pouco diferente. Podemos ver mais claramente que a recuperação tanto dos números de mortes como da economia não é tão rápida como na China e podemos ver o princípio da segunda onda.
aqui claramente depois de setembro e outubro na Europa e qual foi o impacto na economia à medida que os países estão fechando algumas atividades e é uma consequência muito importante com relação ao consumo de carne no mundo. Precisamos perceber que nós temos o nosso mercado doméstico que é muito relevante, mas como região somos exportadores natos para a Europa e para a China e, portanto, precisamos entender o que acontece nas economias desses países. E aqui temos Brasil, isso isso não somente mostra Brasil, mas o que aconteceu na América Latina, uma primeira onda longa, não tivemos um pico e sim um platô de casos que demoraram muito mais tempo e agora começamos a analisar alguns países, como por exemplo México, Colômbia, Brasil, e é o início do que poderia ser uma segunda onda. Não há uma confirmação, mas precisamos prestar atenção, porque isso pode impactar a economia, não com tanta força como na primeira onda, mas sim podemos ver algum impacto. Agora, aqui nesse slide, vou falar mais sobre o mercado de carne suína. E aí vamos entrar na parte da febre suína africana na China. E vou fazer um número de conclusões mostrando todos os temas juntos. Mas aqui temos, em 2019, China produziu 42 milhões de toneladas de porcos, mas em 2018, China produziu mais ou menos 54 milhões de toneladas. Quando analisamos as cifras de 2020 com 38 milhões de toneladas, precisamos salientar que uma queda de praticamente 16 milhões de toneladas quando comparado a 2018. E para que vocês tenham uma ideia, Brasil, que é o principal produtor de carne de suíno na América Latina, nós produzimos 4 milhões de toneladas. Somente a queda da China em 2 anos seria 4 vezes a produção do principal produtor de carne suína na América Latina. Então, a conclusão, não somente para a América Latina e dos outros países, e seu consumo doméstico, é que não há carne suína no mundo em números suficientes para poder abastecer a China para compensar a sua queda. O que acontece? Claro, a China começa a importar tudo o que consegue de carne de suíno do mundo, né? O que há de excedente, mas também de outras carnes para compensar a sua queda de produção de proteína animal. O que observamos aqui na Argentina, México, no Chile e outros países que são exportadores é um crescimento não somente da exportação da carne de porco, mas carne de frango e carne de gado, de bife, além dos peixes, que nos dá um pouco de conforto, porque o consumo doméstico caiu mais forte pela economia. E depois vamos falar sobre esse tema. Aqui um zoom um pouco mais forte para ver os detalhes da América Latina. O que temos aqui é uma comparação nessa tela e vocês podem ver o que acontece em termos de produção, exportação, importação e consumo doméstico de carne de porco no Brasil, México, Colômbia e Argentina. Agora, as boas notícias são que a produção se manteve alta, agora em 2020, muito em linha com o crescimento das exportações, mas o ano que vem temos um cálculo de estimativa de crescimento de produção de carne de suíno, não para compensar o mercado internacional que está comprando muito, principalmente a China, e uma recuperação que começa no consumo doméstico. Aqui no Brasil, em 2021, podemos ver o cálculo depois de uma queda significativa do consumo doméstico, que é um crescimento de mais de 3% para México, a
estimativa do USDA, todos os dados são dados públicos, todo mundo pode acessar esses dados via os sites e outras fontes de informação. México, um crescimento de 4%, Colômbia, uma recuperação de praticamente 6% no ano que vem. A situação aqui nos temos uma situação positiva que é a recuperação do consumo doméstico, além da exportação aqui para mostrar o consumo doméstico de forma geral, não somente carne suína, como vimos anteriormente. Aqui à direita temos a carne de suínos, uma queda no Brasil de 6% entre 2019 e 2020, uma recuperação de 4% o ano que vem. México, queda de 2% do ano passado, mas uma recuperação o próximo ano. Mas também aqui temos carne de gado e carne de frango. Podemos ver que bife aqui teve um impacto negativo em tudo que é consumo nesta região. E, agora, por outro lado, tanto a carne de gado e a carne de suínos foram substituídos pelos consumidores da nossa região por carne de frango e ovos que cresceram em termos de produção. Então, foi uma alternativa mais barata e foi a solução para muitos consumidores de carnes na nossa região. Agora, esse slide é outro lado da demanda, que é a demanda internacional. E porque em alguns países tivemos resultados positivos, embora o consumo doméstico caiu aqui em 2020. O cálculo é que o Brasil vai crescer 40% em termos de exportação de suínos. É mais do que suficiente para compensar a queda do consumo doméstico. No México, também o crescimento de 30% das exportações, no Chile, 20%. Uma coisa muito importante, aqui também vamos ver as exportações do Brasil para ver a exposição, que pode ser um risco para os próximos anos, e é o que a exportação tem com relação à China. Aqui à direita vocês veem a exportação total em azul para o Brasil, do Brasil para o mundo inteiro de carne de suíno, 840 mil toneladas de janeiro a outubro. Se analisamos somente China, mais da metade de todas as exportações brasileiras de carne de porco vai para a China. Claro, é uma oportunidade para a indústria esse ano, não somente para a carne de porco. Vejam aqui carne de frango e carne de gado. China é um comprador muito importante. E como eu mencionei, é muito importante aproveitar essa oportunidade. No entanto, precisamos ter em mente que nos próximos anos, China vai recuperar a sua produção local. E o resultado será uma demanda mais lenta ou até queda nas importações de carne de porco. Portanto, precisamos ter uma estratégia como região para poder ter acesso a outros mercados. E aqui temos um motivo. Se analisarmos aqui o que o governo chinês está fazendo com uma estratégia de médio prazo, o que eles imaginam é uma autossuficiência da produção de suínos de 95% para a carne de gado, mais baixo, 85% de autossuficiência, e carne de frango como 100%. Claro que China tem 100% de carne de frango, eles importam e exportam umas partes, mas o resultado líquido é 100%. O que chama atenção é a carne de porco, que é uma estratégia de ter 95% de autossuficiência. Como eles vão conseguir isso? Eles estão mudando a estrutura da indústria. À direita podemos ver como era a indústria em 2014. Eles tinham praticamente 30% da sua produção em fazendas com até 50 cabeças de porcos. Eu não sei como em espanhol seria como fundo de quintal. Eram produções caseiras que não eram, não havia profissionalização em termos de nutrição
e genética no segmento de suínos. Mas depois que resolveram a parte sanitária, depois que tiveram problemas com a parte sanitária, investiram muito para mudar, para que em 2020 ter 22% da sua produção em indústrias com mais de 10 mil cabeças de porcos. Aqui é uma mudança drástica, que não muda somente a quantidade de carne que eles vão produzir no futuro. E isso muda a estrutura de nutrição dessa indústria, que passa a exigir mais alimentos nobres como milho, farinha de soja, e isso nos impacta aqui também. Então, isso é uma coisa muito importante. Aqui nesse slide, como mencionei, aqui temos a recuperação da produção de porcos. Isso é um cálculo para 2020, 2022, 2023. A necessidade de importação vai cair. Mas, claro, teremos oportunidades. Nós acreditamos que Brasil, por exemplo, e outros países da América Latina vão ganhar participação nesses mercados que se focam mais na Europa e Estados Unidos. Portanto, vamos vender mais em mercados menores. E o impacto principal que eu gostaria de salientar, que na parte direita, é a necessidade de importar grãos da China. Nos próximos anos, nós sabemos que China é um importador de soja. Sabemos que eles importam soja em altas qualidades em 2020 e 2021. Nessa campanha, vão importar mais ou menos 100 milhões de toneladas. Até 2025, a projeção é importar 130 milhões de toneladas. Mas o que assusta mais aqui são as projeções, e aqui estou falando de uma projeção específica de um estudo do Itaú, mas há projeções de outras instituições que mostram a mesma tendência. Um forte crescimento de importação de milho. Aqui o cálculo para essa campanha, 7 milhões de toneladas para 2025, 26, 88 milhões de toneladas. Aonde eles vão procurar esse milho? Claro, parte será aqui no Brasil, na Argentina. Claro, temos Ucrânia e outros produtores de milho. China é um produtor de milho, mas eles precisam importar porque há um câmbio estrutural na produção de suínos. Tudo isso são projeções, mas muita atenção, porque isso poderá nos afetar nos próximos anos. Aqui um pouco do balanço dos fundamentos para milho, e aqui estamos vendo uma queda da proporção estoque-consumo desde 2015. Nas barras azuis aqui temos a produção, temos em laranja o consumo e temos a linha azul aqui, os números percentuais que é a proporção estoque-consumo global. E vejam que em 2020 e 2021 nós temos uma proporção menor. O mercado está mais apertado. E aqui temos país por país a situação dos principais produtores ou importadores, como China. Quando vemos a China, seria importação na linha de exportação. Aqui há uma expectativa de 7 milhões, mas precisamos acompanhar, porque pode haver um câmbio, uma mudança nessa campanha. Agora, pergunta aqui, América Latina, será que Laninha vai nos impactar fortemente na nossa produção atual no Brasil, no sul do Brasil e Argentina? Agora temos muito mais soja do que milho, já, mas com a queda da campanha de soja, isso vai impactar a segunda campanha que se foca em milho no Brasil. Se demorarmos muito em semear a soja, a colheita será depois. E para semear milho, talvez, ainda não temos informação clara, mas a janela para semear mais
pode atrasar um pouco e ficará fora da temporada. Portanto, precisamos acompanhar isso. O Brasil arrecada de 110 milhões de toneladas e há uma preocupação se vamos conseguir isso. Eu estou dando um histórico de todas as análises, mas desde ontem, antes de ontem, começamos com boas notícias climáticas aqui na região, o que o que é positivo para a Bolsa de Chicago, mas aqui a cotação na parte esquerda podemos ver que houve uma forte recuperação de preços, analisando duas coisas, o clima, não somente na América do Sul, mas nos Estados Unidos e a China, claro, aqui 2, 3 meses atrás, agora mais focados na América do Sul, mas também o aumento de consumo pelo mercado de porcos na China. O mercado de futuros em Chicago nos mostra como 4,20 dólares por bushel de milho é o mercado para janeiro e para março do próximo ano. Para que vocês tenham uma ideia dos números que o mercado vê nos próximos meses. E soja é muito parecido, hein? Aqui o que muda é a situação da Argentina, porque a Argentina tem um câmbio que é fortemente impactado pela crise, não somente pelo Covid, mas pela parte econômica e fiscal. A situação na Argentina é mais significativa porque eles têm o câmbio oficial, que é 80 pesos por dólar, e tem o câmbio paralelo, e os produtores não querem vender a sua soja até que o câmbio oficial esteja próximo à realidade. Então, existe uma retração dos produtores de soja de vender esse produto aqui para a próxima safra, não somente em Chicago, na Argentina, seria 11 dólares e 60 centavos por bushel, que está melhor que uma semana atrás, devido à melhora na parte climática na América do Sul. Agora, estou na última parte da apresentação, mas para compartilhar, aqui mostro fontes públicas de informação. Aqui gostaria de compartilhar o último Outlook de Rabobank e temos uma atualização dos preços dos commodities para os próximos trimestres. Aqui podemos ver que eles veem que tudo relacionado à soja pode estar um pouco por acima, como 12 dólares por bushel, mais uma queda no final do ano. Mas quando vemos o milho, eles também estão falando com o preço do milho um pouco acima dos 4,50, muito alinhado com a visão de que a demanda internacional será mais alta para o próximo ano, com uma recuperação econômica mundial, com essa recuperação em massa, mas também com a China, porque vai importar mais e vai mudar a sua estratégia, porque hoje, agora eles trabalham com just in time. Eu vou comprar no mercado internacional enquanto eu precisar, ou seja, just in time. Mas eles estão mudando para uma estratégia just in case, mais conservadora, uma vez que eles têm problemas comerciais com os Estados Unidos, problemas logísticos, e podem sofrer como sofreram com a logística pelo Covid, e a sua postura agora é um pouquinho mais conservadora e isso pode mudar os níveis de preços. Claro, são cálculos, mas vamos prestar atenção a toda essa situação. E aqui, antes de fechar, aqui vou ver a parte de custos de produção, mais o tipo de câmbio. São duas coisas que mudam rapidamente o tipo de câmbio, que reflete questões internacionais, os investidores, o risco de uma segunda onda, mas questões locais na América Latina, como temas fiscais e outras coisas. Quando analisamos isso, é um índice que tento traduzir
a variação percentual das cotações de Chicago, além do tipo do câmbio. Aqui estou somando ambos e podemos ver aqui 100 e a variação até novembro desse ano. E podemos ver que no Brasil, que está na parte esquerda em laranja para a soja, o produtor de porcos no Brasil paga 100% a mais pela soja no mês de novembro em moeda local, mais do que pagava em janeiro de 2018. Se ele pagava 100 em janeiro de 2018, ele paga 100 aqui. Aqui temos uma situação mais positiva no México com 20% por cima do que eles tinham em janeiro de 18, muito em linha com a recuperação da moeda, que é uma coisa que observamos nos últimos meses. A mesma coisa com o milho. E se analisarmos os preços das carnes aqui, temos situações diferentes nos países exportadores e aqueles que não são. Aqui o exemplo é Brasil. Aqui temos mais ou menos 100% mais do mercado, o preço de soja, de milho, que conseguimos ver. E quando vemos o preço da carne no Brasil, em novembro de 2020, o preço era 66% acima do novembro do ano passado, em média, né? O grão está 100 ou 120% mais caro e a carne 70% a mais. As margens estão mais apertadas. Se o produtor tem acesso ao mercado internacional é diferente, porque ele tem renda em dólar, mas se é um produtor que somente trabalha com o mercado doméstico, pode ser um desafio. Na Colômbia, que tem pouco acesso ao mercado internacional de porcos, houve um aumento do preço de porcos mais 7%. E agora um resumo dos impactos. Aqui no Brasil, como exemplo, que é o país que foi mais impactado pelo câmbio, para mostrar aqui na parte esquerda, temos os preços de Chicago. Aqui a média do preço de novembro em 2020, comparando ao novembro do ano passado. E 2018, para milho, 11% por cima do ano passado em Chicago. E para farinha de soja, estamos falando de 30% acima. Embaixo, nós temos os preços do Brasil, 80% a mais para milhos. 108% e mais para a farinha de soja. Todos os países foram impactados e à direita é um exercício que eu faço e nos dá uma ideia de como está a situação econômica dos produtores. Aqui faço a relação de compra de carne por grão. Quantos quilos de milho eu posso comprar se eu tenho 1 quilo de carne de porco ou se tenho 1 quilo de carne de frango? Aqui temos a parte para milho. Aqui na esquerda temos carne de porco e à direita carne de frango. Para a carne de porco, podemos ver que em vermelho temos 2020 e aqui temos a linha pontilhada em preto, que seria a média dos últimos 5 anos. Para porcos, ainda está próximo da média dos últimos 5 anos, tanto para a soja e milho. E quando analisamos a carne de frango, cuja situação é mais desafiadora, porque não há um mercado internacional tão comprador. Claro, temos os volumes são maiores para a carne de porco, mas os preços estão mais baixos. China aumentou a importação, mas há desafios na Arábia Saudita que estão aumentando a sua produção interna. Há desafios também em outros vizinhos. A exportação do Brasil está plana, 1% acima do ano passado, e os preços refletem um mercado um pouquinho mais fraco. Não é como a carne de porco, quando vemos a proporção de compra
ela em 2020 está muito mais abaixo do que tínhamos em 2019, ou a média dos últimos 5 anos, tanto para isso e farinha de soja. Para finalizar, antes de passar a palavra para o Dr. Quaron, gostaria de concluir aqui e vou prestar atenção às perguntas e ficarei aqui até o final. Agora estou mais otimista para o próximo ano por alguns motivos. Começamos com uma situação internacional mais calma e acreditamos que para o primeiro trimestre vamos ter ainda muita volatilidade no tipo de câmbio e a cotização internacionalização, mas quando houver mais segurança com relação à pandemia e menos guerras comerciais. Tudo indica que não, acho, não que vai mudar a estratégia dos Estados Unidos, mas acreditamos que Biden será mais tranquilo que o governo anterior. Para nós, na região, isso pode se traduzir. Nós acreditamos que nossas moedas ganharão força porque os investidores internacionais terão mais apetite para o risco, então poderemos receber mais dólares na região e aí o câmbio será mais favorável e o custo de produção, como consequência, vai diminuir um pouco. E na parte da produção, podemos comentar que, claro, com a recuperação econômica que calculamos para o próximo ano, vamos ter um consumo doméstico muito importante e além da exportação, que tende a seguir com força com a demanda da China e os outros países, e a recuperação internacional. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao Dr. Cervantes e o Dr. E vou depois teremos o Dr. Quaron. Muito obrigado, Dr. Cervantes. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Adolfo, muito obrigado. A sua apresentação foi excelente e uma análise muito boa do mercado, da produção de suínos e outras espécies, porque no mundo globalizado tudo está conectado e precisamos ter todas as informações. Claro, você falou da febre porcina africana, que foi muito importante. Obrigado, Adolfo. Por favor, formulem as suas perguntas no espaço correto e no final Adolfo estará conosco na hora das perguntas e respostas. Agora temos o Dr. José Antônio Quaron. Ele é médico veterinário da Faculdade de Medicina de Veterinária e Zootecnia UNAM. Ele tem mestrado e doutorado na Universidade de Illinois. Ele é pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Disciplinar em Fisiologia Animal no México, conhecido como INEFA. É professor adjunto do Departamento de Animal Science da Universidade de Illinois e também ele faz parte do programa de mestrado e doutorado em Ciências da Produção e Saúde Animal da Universidade Autônoma do México. O Dr. Quaron vai falar da fisiologia régia, a rentabilidade. Não há atalho. Como vamos fazer perante as circunstâncias de volatilidade num mercado que muda tanto, sugestões do ponto de vista produtivo de como gerenciar essa situação e com toda a experiência que ele tem, bom, e ele foi convidado para compartilhar a sua experiência. Bem-vindo, doutor, e muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Jorge. Vocês me ouvem? Sim? Isso é culpa de Jorge Cervantes. Há alguns meses atrás, dia 9 de junho, eu apresentei o primeiro seminário virtual na minha história. E o título do seminário era o que vocês veem na tela, fisiologia que rege a economia, os princípios são os mesmos. Para esse seminário, decidimos aproveitar as necessidades de melhor adaptação de linguagem,
mas o título é complexo e difícil de entender. Agora, do que se trata isso? Bom, esse tema mostra que deveríamos ter uma ideia clara que nosso mercado é regido por ideias e por sentimentos, e ele é subjetivo na América Latina e não sei, no resto do mundo há uma grande tendência a especular. E por isso comecei dando definições do dicionário da Real Academia do que significa especular. No sentido refletir num plano teórico, isso é perigoso quando você precisa tomar decisões de mercado, é perigoso quando preciso tomar decisões na tecnologia aplicada à produção animal. E bom seria fazer conjecturas de uma coisa que você não conhece, muito perigoso na produção animal moderna, que depende da boa aplicação da tecnologia, mas como posso fazer conjecturas adivinhando quando não sei o que acontece? E finalmente, talvez o mais usado no nosso meio, ou é mais entendido, pelo menos no espanhol, que num sentido pejorativo é especulação financeira com a esperança de obter benefícios aproveitando a variação dos preços e dos câmbios no mercado. E tudo isso se resume em se aproveitar disso. Isso é perigoso, principalmente quando temos situações de volatilidade no mercado, como vemos atualmente. Agora eu tenho muitos slides, vocês podem consultar no YouTube, mas o que vocês têm aqui é a imagem e o comportamento de massa de soja, farinha de soja e massa de canola, que é uma realidade no mercado nacional pela oferta e disponibilidade, o que vemos independentemente dos altos e baixos, que são muito claras semana após semana, mês após mês, é que a tendência no preço da soja no mercado mexicano aumentou. E isso é claro, e a mesma tendência é observado no mercado de massa de canola. Agora, diferenciar o preço da canola e o de soja eram muito distantes em 2011 e 2012, cada vez estão mais próximos em 2010 e 2020. O que acontece é que ao longo dos anos ganhamos conhecimento e a forma de aproveitar a canola para aproveitá-la ao máximo e competir melhor em situações. Agora, o que vocês veem aqui e já foi claro é que a taxa de câmbio entre o peso e o dólar é de 2013 até princípios de 2020. E claramente podemos ver o impacto que a presença do Covid teve e no caso de México, complicado porque temos um governo novo. eh, O importante é que tanto a incerteza do Covid como a incerteza política criaram condições de especulação no mercado que faziam que o dólar disparasse. Mas se vemos a situação de baixo, depois do mês de fevereiro, o mês de março, quando chegamos no pico do preço, a tendência foi queda para voltar aos níveis que tivemos em 2019 e com alguma tendência de queda. Agora, comparem isso com os preços de soja e de canola no mercado nacional. É óbvio que o culpado da tendência de alta de massa de soja e canola é o câmbio, porque essencialmente toda a soja que utilizamos no país é importado e toda a canola que usamos no país também é importada. O cenário é totalmente diferente se o projetarmos
se projetarmos o preço em dólares por tonelada métrica. Aqui vocês veem soja e embaixo vocês veem milho e sorgo. E o que podemos ver é que temos os preços historicamente mais baixos em fevereiro e março de massa de soja e temos os preços historicamente mais baixos de e cereais, incluindo o sorgo, que é uma realidade no México pela disponibilidade de água, que compete diretamente com milho. O milho é melhor que sorgo, mas no México aprendemos a utilizar o sorgo. E o preço do sorgo é igual ao do milho, salvo algumas situações, como o que aconteceu por um curto período de tempo e situações de mercado fazem com que o preço de sorgo aumente. E situações como vimos no início do ano, aonde a oferta de sorgo no mercado nacional caiu, aumentando seu preço com relação ao milho. Por exemplo, o milho de importação e os chinos têm um papel muito importante pela demanda pelos grãos para o consumo interno. Não, agora, obviamente, a produção de sorgo na China não é suficiente e eles estão aproveitando o preço baixo do sorgo no mercado internacional para suprir a importação de milho. Essa é uma dieta típica. Aqui vocês têm o peso por tonelada, o grão aqui seria sorgo foi de 731,2 quilos, 73% da fórmula é grãos. E nesse caso a massa de soja é baixa porque o uso de massas de oleaginosas importadas, como pode ser a canola, importamos ela crua, mas a origem é de importação. E cártamo também é de produção nacional com preços diferenciados, muito interessantes, que fazem com que sejam preferidos nas formulações pelo custo baixo quando comparamos ao preço da soja. Quando traduzimos em pesos por quilo, e aqui vocês têm a contribuição à dieta em dólares por quilo. Por que mostro isso? Porque, embora possamos trabalhar com grãos e, e trabalhar com o mercado de futuros e aproveitando os recursos de alimentação que podem ser localmente produzidos para impactar positivamente o custo da dieta, isso não é tão uma verdade. Os grãos têm como tendência a se igualar em preço e as tendências de um puxam as tendências de outros para serem idênticas. Parece que tivemos dificuldades com a internet do Dr. Quaron. O que podemos fazer para aproveitar o tempo enquanto o doutor se conecta é revisar as suas perguntas. Adolfo, você está por aí? Estou aqui para responder as perguntas e aproveitar para ver se o doutor consegue se conectar novamente. Bom, por enquanto não tenho perguntas do público. Se vocês quisessem, podem fazer as perguntas agora. Adolfo, algum comentário sobre o cenário dos preços do milho, do impactos dos DDGS? Como o Dr. Quaron mencionou, é um comentário bastante importante, é que muito do que vimos na parte de preços, bom, é o tipo de câmbio que é culpado ainda os países não importadores. É importante mencionar, claro, México é um país importador,
mas também vimos a mesma tendência nos países exportadores. Estão expostos ao mercado internacional e vemos isso em Chicago. Como eu sei que alguns países, principalmente quando vemos o câmbio do Brasil e da Argentina, bom, eles têm problemas de custos de produção, coisa que os outros países também compartilham esses desafios. Há algumas soluções que o Dr. Quaron vai mencionar, como o uso de enzimas, outros ingredientes, mas as boas notícias são que a tendência teremos volatilidade durante o primeiro trimestre do ano, mas a tendência é que teremos um câmbio um pouco mais tranquilo durante a segunda metade do ano que vem. E sim, procuraremos soluções para que nos ajude a sair da crise, em primeiro lugar, porque vamos passar por um momento mais complicado em termos de custos, mas eu acho que o pior já passou, porque temos uma situação de vacinação mais próxima. Agora, por outro lado, temos a China com intenção de comprar mais, mas precisamos mencionar que a alta capacidade de produção de milho não estabelecido no Brasil, temos duas campanhas. A primeira campanha se foca muito na soja, e o mesmo produtor de milho que planta soja no verão, que faz maíz no inverno, que seria a segunda campanha, milho. E temos um grande espaço de produtores de soja que ainda não fazem milho na segunda campanha com preços mais interessantes. E podemos ver uma disponibilidade para que os produtores invistam em milho durante o inverno. Acho que o Dr. Quaron está de volta. Então, Dr. Quaron pode continuar e continuaremos com o nosso webinar. Obrigado, Adolfo. Dr. Quaron, você nos ouve? Ah, podemos vê-lo. Enquanto o Dr. Quaron se conecta completamente, um resumo de tudo que Adolfo mencionou. Esse ano foi um ano muito volátil, muito difícil em saber o que vai acontecer. Como dizia Adolfo, essa situação que afetou muito o mercado vem da China 2018, com a febre suína africana e toda essa situação e com a produção da China, o que tinha a China, que era maior a 50% da produção maior de porcos. Claro, uma queda tão forte no seu inventário afetou os mercados de forma importante. Como Adolfo disse, 50 milhões da produção de China, aqui no Brasil se produzem 4 milhões, e de 50 a 40, um grande impacto. Então, dificilmente isso se recuperará imediatamente. São as oportunidades que temos e perante essa situação. Claro que o Covid complicou um pouco o problema, porque isso afeta a situação da mobilidade de tudo, de grãos, e mais uma vez essas situações sociopolíticas nos afetam. Mas, bom, vamos ver se temos a oportunidade de falar com o Dr. Quaron. Dr. Quaron, eu ouço, vocês me ouvem claramente, doutor. Eu precisei de uma conexão pirata. Vou rapidamente. Aí peço mil desculpas. Nós vimos a composição da dieta e o que eu disse foi que tantos grãos de cereais, sorgo, milho, massas de oleaginosas que utilizamos para proporcionar proteína, é difícil afetar os preços porque eles dependem do âmbito mundial de mercado, a oferta, a demanda,
Claro, isso afeta a oferta e demanda no México, como acontece no Brasil, e vai afetar a vantagem que vocês podem ter pelo baixo custo de matéria-prima e podem ter outros custos, dependendo do mercado. Vamos utilizar essa situação. Eu quero aproveitar esse slide mostrar que os principais ingredientes são os grãos, cereais, massas de oleaginosas e, no caso de grãos de menor conteúdo de energia, como sorgo, com relação a milho, o óleo de soja tem um papel importante, mas seus custos, os preços isso representado em dólares por quilo podem impactar muito dependendo da pressão local de mercado. Agora, é difícil criar uma oferta de matéria-prima fora dos ingredientes tradicionais, quando você tem ingredientes não tradicionais, como canola ou cártamo, que tem praticamente o mesmo preço que a soja, é muito difícil reduzir o custo do alimento se o produtor, se o gerente, o que ele vê é que seu maior custo de produção é o alimento e sempre estará pressionando por menos preço e menos preço. Infelizmente, os únicos ingredientes que poderiam ser afetados para não afetar a qualidade nutricional das dietas são os aditivos não nutritivos, como todos os antibióticos e os componentes de saúde que sim representam um componente de preço ou de custo relativamente alto. 10% praticamente, mas macrominerais são os mais baratos, as vitaminas que não representam nem 3% do custo total da produção, os minerais rastreados, que os macro, bom, o que o tiro eu coloque vai impactar muito pouco na redução do preço, mas vai afetar a qualidade nutricional do alimento e isso vai afetar a eficiência e vai matar o lucro. Eu quero que vocês lembrem dessa imagem dos diferentes grupos de nutrientes e todos precisamos nos questionar quais são as oportunidades e quais realmente são oportunidades para reduzir os custos dos alimentos. Para mim, definitivamente, pela baixa proporção da contribuição com custo, esses ingredientes micros não são lugar para brincar, mas em uma indústria no México onde você depende muito da compra de pré-misturas. Esses micros são os que estão sendo afetados na sua densidade e qualidade de nutrientes para poder satisfazer a demanda de um menor custo de alimento, porque dificilmente farei alguma coisa com os ingredientes macro. Nesse sentido, é importante lembrar que a produção animal é uma atividade de transformação. Precisamos lembrar que o sucesso depende da eficiência do processo e que o lucro está nas mãos do mercado, porque os custos são dificilmente controlados por nós. Portanto, a eficácia deve se orientar pelos atributos de qualidade, com uma orientação comercial. Quando eu falo de qualidade, não falo de qualidade do produto, mas sim qualidade nutricional para satisfazer as demandas e contingências no processo de produção. A produção animal é uma atividade de transformação. É inevitável ver o processo dos custos. Isso é importante do lucro, mas a rentabilidade é uma função do ganho ou utilidade e não do custo, e sim o investimento, porque precisamos ver esses custos como investimento para poder obter um maior sucesso na geração
Se os preços dos insumos dos produtos não podem ser controlados, então a eficiência do rendimento deve ser importante e a qualidade, o fator de diferenciação, eu discuti isso por anos. Atividade de transformação em suinocultura e transformação de energia. Com o conhecimento da deposição de proteínas e gasto energético associado, você pode calcular as demandas de animal para aumentar a efetividade e eficiência do processo de transformação. E o processo depende da energia. Todo mundo acha que tem curvas de consumo, de aumento de peso, usam elas para tomar decisões, sabem a relação entre o consumo e o ganho de peso, sabem como manipular isso para poder controlar a eficiência do processo alimentação. Hoje a nutrição de suínos é muito objetiva, como qualquer modelo, e há muitos modelos de previsão disponíveis. O que podemos ver que conforme aumenta a idade ou o peso dos porcos, a sua capacidade de consumo de energia aumenta. E a capacidade de consumo voluntário de alimentos, se eles dependem somente de milho e soja, bom, dificilmente poderão alterar a densidade energética. Mas o que fizemos foi aproveitar o aumento da capacidade de consumo para usar menores densidades de energia, se isso representar menos custo, e proteger ao mesmo tempo uma perda de eficiência para poder proteger o ganho de tecido magro livre de gordura com maior rentabilidade. Agora, o que é interessante, se vocês prestarem atenção na parte inferior do slide, é que o ganho de tecido magro por nível de gordura é a função do ganho diário de peso. Do ganho diário de peso. E esse ganho de magro, em função do ganho de preço, se reduz conforme o aumento de peso do porco. Produz mais quilos, produz provavelmente mais dólares por carcaça, mas a eficiência é reduzida e, no entanto, está constantemente em volta de 39,5%. Agora, a proporção entre a deposição de proteína e o tecido magro livre de gordura é o contrário. E há uma relação de 40% e a deposição de proteína em função ao ganho de peso tão só chega a 15 ou 16%. Isso é bastante interessante porque pelo fato de medir o consumo, especificamente eu posso ver o consumo, a disponibilidade de energia. Se eu conheço muito bem o ganho de peso, muito facilmente eu posso ver o que acontece em termos de síntese de proteína e trabalhar com o mais avançado que temos em termos de precisão e manejo de alimentação. Por isso, muita atenção na velocidade de crescimento. O porco moderno geneticamente foi feito para produzir proteína. A síntese de proteína consome energia. E o consumo de alimento depende também da satisfação das demandas de energia. Portanto, a maior acumulação de proteína, melhor ganho de peso e melhor eficiência do processo pelo ganho de água associada ao tecido muscular. Às vezes as pessoas não entendem essa tabela, mas se vocês veem a linha azul superior, o preço de venda para chegar a um lucro de 20%. Se eu tenho um custo de produção de 80%, e eu acrescentar 20%, eu estaria chegando ao custo de produção, e se eu acrescento mais 20%, eu tenho 20% de lucro. Bom, independentemente de como vocês querem ver o lucro, a taxa de rentabilidade, se vocês veem as linhas vermelhas abaixo, que são uma
paralelos. Um seria o custo por quilo de porco produzido e o contrário, que é a função, que um espelho de custo por quilo de porco ganhado. Bom, aqui chegamos uma horizontal depois dos 45 quilos. E se o que acontece sem a eficiência se perde, mas em termos de possibilidade de reduzir o custo de alimentação dos animais, bom, se mantém constante e isso foi calculado com um preço de alimento relativamente alto, talvez o preço promédio do alimento no México como 7 pesos, mais ou menos. O que acontece aqui, bom, finalmente as relações são obrigadas. Se eu desejo manter a rentabilidade com um alimento de 7,30 e eu tenho uma conversão de 3,5 global, incluindo o pé da cria, eu teria a possibilidade de ter uma rentabilidade interessante se eu vendesse acima dos 3.300 pesos por porco. Se eu quero continuar com a rentabilidade de 3.300 pesos por porco, o custo de 3.300 quando o preço do alimento vai a 10,50, ou seja, um grande aumento, eu precisaria mudar muito a eficiência do meu processo. E quanto melhor a conversão, que é o que vemos aqui no X, menor será o impacto do aumento no preço do alimento. E essa é a ferramenta para ganhar produtivamente. Essa ferramenta é muito interessante porque eu tenho nas minhas mãos o processo que posso controlar e posso controlar isso para melhorar a eficiência, conseguir conversões globais de 3, incluindo o pé de cria, pode ser difícil, eu aceito. No entanto, ai, quem tem isso e há quem tem conversões de 2,7 e 2,8. Não é utópico pensar na programação da produção para chegar a conversões, incluindo o pé de cria de 2,5, 2,6, que me dariam conversões na linha produção de desmame ao mercado de mais ou menos 2. Isso é uma realidade e temos recursos tecnológicos. Não, óbvio, se minha reação é reduzir custos, eu vou tirar nutrientes que vão reduzir a eficiência do processo. E aqui está claro, é um slide baseado em dados de 1995. Não podemos esquecer-nos de que o requerimento tem um componente de resposta quadrática. Se eu começo com a eficiência, eu vou aumentar a eficiência do processo até chegar ao requerimento, que é elipses dessa função quadrática, que é o vértice. Bom, geralmente o que fazemos nas formulações é por desconfiança, por proteções, formulamos acima do requerimento. Não está mal, mas a resposta produtiva não melhorará. Falando aqui de aminoácidos e de energia. E, no entanto, eu posso formular 10% do requerimento, me distanciar da máxima resposta e melhorar o lucro, porque o custo de quilograma de peso ou ganho é praticamente uma imagem de espelho da curva de resposta em termos de eficiência. Uma coisa que nós esquecemos, é tão fácil e tão óbvia a pressão por custo que esquecemos qualificar isso em termos de eficiência. E, finalmente, é o que rege a rentabilidade. Em RC, aqui, ele usa linha quebrada, onde você quebra a linha em subida
que seria a resposta de eficiência, o consumo de lisina, nós cruzamos com a horizontal, que nos dá o platô, o ponto de máxima resposta. Bom, as recomendações em RC estão sendo muito sensatas em termos de eficiência, porque eles chegam a mais ou menos 85%, pelo menos do que seria o ponto de resposta máxima. Não há discussão. Eu posso conseguir melhores respostas se o consumo de lisina digestível chegue a 7,8 gramas por dia. Como faço isso? Então, que ca... Então, para que eu vou dar lisina no ponto de requerimento, se pela resposta fisiológica dos leitões, o provável é que com 1,85, 90% da contribuição dessa lisina eu consiga ter a mesma resposta. E o ganho de peso é uma resposta direta da acumulação de nutrientes. Tem 5 minutos para, para poder responder perguntas. O ganho de peso é um ganho dos componentes químicos e a proteína, a gordura, obviamente, água. E um pouco as cinzas são as que se encarregam do ganho de peso. Minerais de traça não contribuem somente com funções e voltamos à composição da dieta. A dieta aonde que os ingredientes mais caros em termos de quantidade e precisão de nutrientes, bom, são os mais baratos e são aqueles que garantem o sucesso no aproveitamento da energia e a proteína do resto da dieta. E, e o que sim gostaria de deixar claro é que os níveis de vitamina não influenciam o ganho de peso. Se eu conseguir satisfazer o requerimento de não colocar vitaminas ou colocar um nível muito baixo de vitaminas, e se eu corrigir os níveis de vitamina E com 25 hidroxicaliferol, eu posso ter ganho de peso, mais uma vez que satisfazemos os requisitos mínimos, não há ganho de peso e eficiência, mas outras coisas valem como a proporção de animais que chegam a que chegam ao ganho ou aqueles que atrasam o crescimento, lesões nas articulações, que é uma coisa que não é estudado como deveria ser tido. E podemos reduzir a frequência e incidência através de vitaminas. É uma coisa que pouco estudamos no nosso meio e não consideramos. Jorge, eu vou parar por aqui. Muito obrigado. Jorge, você está desligado, está mutado. Muito obrigado, doutor, pela sua consideração. E isso nós temos que nos adaptar a essa forma de comunicação, porque estamos num mundo tão volátil, mas eu gostaria de agradecer muitíssimo pela sua palestra. Bom, recebemos perguntas dos nossos participantes. Temos uma para Adolfo, no México, quando é bom tempo para comprar bases e para que períodos? Na verdade, não tenho dados detalhados para o mercado mexicano sobre a janela ideal para a compra de massas. Não sei se o doutor Quaron tem uma.
Resposta: o mercado de futuros trabalha bem quando o caso é a soja. Mas o México está formado pela especulação. O principal negócio dos produtores de azeite especializados na soja não é o óleo, mas sim a soja. O mercado tende a ser muito volátil e especulativo e, finalmente, era o que queria discutir, não somente para complementar, que é uma coisa muito importante e parecido na maioria dos mercados, é que não há muita intenção de compras no mercado futuros. Se um produtor de carnes, o que eu vejo aqui no Brasil, os grandes produtores compram grãos no mercado de futuros de Chicago, mas os médios e pequenos eles geralmente não usam essa ferramenta e eu acredito ser uma coisa muito importante para a política de risco para cada um dos produtores de carnes. Não somente se preocupar quando comprar, mas também usar as ferramentas do mercado de futuros. Era minha contribuição. E para os que ainda não usam essa ferramenta, isso pode apresentar algumas vantagens importantes. E claro, e uma coisa que não soubemos aproveitar em geral na América Latina é que pequenos produtores podem se reunir e criar bolsas de compra e brincar no mercado de futuros. No caso da soja, é difícil porque a importação da soja não é feita diretamente pelo produtor, mas as empresas que produtoras de óleo e a possibilidade de estabelecer contratos baseados em futuros e aproveitando o conhecimento que as empresas de óleo têm. Bom, isso poderia proporcionar grandes vantagens. No México temos alguns exemplos, são exemplos isolados, mas há exemplos de quem faz isso bem na península de Yucatán, mas outras áreas não souberam como se organizar para procurar a vantagem da compra de soja. Mais uma pergunta aqui: qual seria a perspectiva do preço do porco no México e a rentabilidade no negócio, na sua opinião? No México, no México. Eu não tenho bola de cristal para adivinhar muitas coisas. Eu acho que o preço vai aumentar de- depois de um período pelo Covid. Eu acho que o preço se recuperou gradualmente e o impacto de tudo que foi colocado por Adolfo, cenário da China, demanda internacional. Eu acho que vai haver um impasse porque o mercado asiático vai comprar menos, mas o grosso das nossas exportações são a mercados de valor, mercado coreano, mercado japonês, que são mercados que exigem qualidade no processo e na produção e soubemos trabalhar bem com eles, e eu acredito que nesse sentido a projeção que Fontes fez de um aumento na exportação e na taxa de exportação do porco mexicano é verdadeiro? E se for verdadeiro, isso vai manter a lucratividade das empresas exportadoras, embora grande parte do mercado vai ter que apertar os cintos. É complicado. Não quero dizer muita bobeira aqui. É uma pergunta para Adolfo, diretamente. A recuperação na China no setor suíno é adequada, muito adiantada com relação ao que estava projetada. Isso repercutirá no preço global, na sua opinião?
O que aconteceu na China muito rapidamente foi a recuperação do rebanho de mães, mas a qualidade genética dessas mães não é tão boa como em 2018, antes da febre suína, porque como elas têm que recuperar rapidamente, eles utilizaram qualidade genética não tão boa. Claro, há uma recuperação e o número de animais e de mães. Claro, o próximo ano eles podem ter o mesmo nível de 2018 e não com a mesma qualidade e a mesma produtividade. Provavelmente somente em 2022, 2023 teremos uma produção de carne de porco na China acima dos 50 milhões de toneladas, mais uma vez. Sim, é possível, esperamos que tenhamos um impacto nos preços internacionais, porque os preços internacionais estavam muito altos esse ano pela demanda da China. Se tivermos uma demanda chinesa mais lenta, a tendência é que os preços caiam, como já aconteceu com claro, o mercado doméstico da China tinha um 100%, os preços 100% mais altos. Agora os preços locais estão diminuindo pela recuperação da produção, mas também pela oferta que chega via importações. Claro, para o ano que vem, esperamos que esse movimento de baixa gradual seja refletido nos mercados internacionais e a pandemia afetará a superfície de culturas de oleaginosas. Se vemos os dados dos principais produtores de milho, temos Estados Unidos, China, Brasil e Argentina, os quatro países que analiso, todos têm um crescimento progressivo de produção diária. Pode haver um efeito de produtividade pelo clima, mas como uma forte demanda de grãos, eu acho que a área. Bom, vão começar com um crescimento bastante importante, mesmo estando no meio de uma pandemia. Obrigada, Adolfo, para o Dr. Quaron. Perante uma situação de volatilidade e incerteza, a tentação por reduzir o custo de alimento afeta o processo de produção, pelo que vimos, né? O que fazemos? Co- O o que fazemos? Mantemos os parâmetros nutritivos para manter a eficiência de produção, embora os custos dessas matérias-primas estejam em alta. Era a mensagem que eu queria transmitir. Claro, precisamos proteger a eficiência independentemente dos custos, precisamos ver a essência do processo. E dois, porque já discuti isso antes. Se eu parar o crescimento dos porcos, talvez jamais consiga recuperar isso. Claro, eu acredito que é importante, independente do cenário de custos, se eu perder por redução de custos a minha eficiência, talvez essa eficiência sacrifique o meu lucro e vai transformar a minha produção em uma coisa negativa. E, e nós podemos discutir isso com vocês e mostrar exemplos. Eu gostaria de uma mensagem final para o nosso público, alguma contribuição para finalizar essa sessão. Adolfo? Claro, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder compartilhar informação. O mens... Bom, a mensagem é que para 2021 vamos ter um ano com alguns desafios, mas as oportunidades serão mais importantes do que vimos em 2020. Teremos um mercado internacional ainda muito importante para a demanda de carne, mas também teremos, provavelmente, claro, porque isso é uma projeção. Isso está próximo de ter uma recuperação econômica importante, não só na nossa região, para o consumo doméstico, mas também em outras regiões internacionais. Portanto,
A mensagem seria: vamos manter o foco no que melhor sabemos fazer, que é produzir, e também a parte de mercado deverá ser mais positivas nos próximos meses, mas vamos manter um foco nos próximos 2, 3 meses de volatilidade, mas depois desse curto prazo acredito que será mais positivo. Essa é minha mensagem. Obrigada, Adolfo. Doutor Quaron, vou repetir o que Adolfo Fontes colocou. É muito fácil. Os mercados sempre foram muito voláteis, eles sobem, descem rapidamente, as causas das volatilidades não podem ser controladas por nós, mas eu insisto, se cuidarmos da eficiência, como Fontes colocou, se tivermos a maior eficiência, teremos maior colchão para suportar as flutuações. E isso é verdade com o custo de matéria-prima e certo para o preço de venda. Uma coisa interessante é entender que a volatilidade fundamentalmente provém das flutuações e a variação pelas pressões de mercado em diferentes países. Os chineses espirram e nós ficamos com gripe. Os chineses compram sorgo e não podemos usá-lo no México, é muito caro. Precisamos aprender quão rico é trabalhar com o mercado interno. México tem uma grande oportunidade em suinocultura, porque 40% do consumo nacional está sendo abastecido por produtos de importação. E, por outro lado, temos recursos para alimentação dos animais que, por comodidade, não estamos usando e nem desenvolvemos nada para produzir com recursos locais. Em resumo, México tem um grande mercado interno. México, tradicionalmente, foi um grande protetor, um grande provedor de um mercado interno. Precisamos lembrar que isso continua sendo a importância do nosso grande mercado, seja nos lugares onde podemos produzir com qualidade e para posicionar o nosso produto no mercado internacional para ter uma balança positiva. Obrigado, Adolfo, Dr. Quaron, apresentações muito interessantes e o melhor é que vocês deixaram um toque otimista, a perspectiva para 2021 é boa, mas precisamos nos dedicar para que a eficiência do processo apareça e a transformação de energia seja lucrativa. Muito obrigado por estar nesse seminário. Cuidem-se e muitas felicidades. Boa tarde a todos.